Kon tinha agora recuperado a consciência. Ele teve a sorte de sobreviver graças à pilha de revistas escondidas na sua camisa. Correndo para o quarto de Lane, ele ainda estava vivo graças à moeda em seu corpo. Ambos saíram correndo e encontraram Maria, que foi atingida apenas na proteção da boca, enquanto Pat foi atingido por alguns metais. Todos os quatro então correram para encontrar a princesa e a viram inconsciente na cama. Mas descobriu-se que a princesa estava apenas dormindo. Depois, ninguém entendia como a princesa ainda escapava do perigo. Mas ela só pensou que Cabelo Azul tinha lido algumas coisas, então ele saiu automaticamente. Anteriormente, Cabelo Azul descobriu que a princesa fazia essas coisas porque acreditava que sua própria felicidade, comparada à felicidade de todos, era um preço muito baixo. E se ela fosse assassinada agora, ainda haveria muitos outros para substituí-la. Então ela não estava preocupada com nada. Então Cabelo Verde desistiu porque Cabelo Azul gosta de tortura, então ele não gosta de fazer as vítimas felizes. Kon ainda não entendia bem o motivo de Cabelo Azul ter ido embora. Então ele queria que a princesa respondesse, mas ela apenas olhou pela janela e viu o Cabelo Azul mencionar que a vida atual dela era devida a ele e que ele viria cobrar mais tarde. No final daquele dia, eles também chegaram ao castelo do ministro e a jornada de Kon também terminou cedo. No entanto, daqui até a cerimônia de casamento, ainda falta um mês. Então a princesa ainda ordenará Kon de agora até lá. Eles então entraram no castelo do ministro e encontraram o mordomo-chefe lá. O mordomo tinha organizado e designado os quartos para eles. Kon perguntou onde estava o ministro, porque ele tinha algo para lhe perguntar. Mas o mordomo informou que as famílias de ambos os lados não podiam se encontrar até que tivessem aprendido todos os rituais. Kon havia perguntado como chegar à Cidade do Céu e soube que havia um local nesta área pesquisando como chegar lá. Mas essa informação era ultra secreta e o mordomo não tinha permissão para divulgá-la. Mas sem que ele dissesse, Pat havia comprado a informação e sabia a localização desse lugar. Pat então o levou ao Instituto de Pesquisa aqui e ele precisava de uma permissão para entrar, mas ele não entrou, ele rastejou para dentro. Em seguida, ele encontrou uma recepcionista e ela perguntou o que ele precisava. Ele disse que era um guerreiro e queria ir para o céu. Então a garota imediatamente soou um alarme e o fez preso. Ele foi então jogado em uma sala e encontrou alguém que poderia lhe dar a solução, desde que pudesse provar que era um guerreiro mágico. Ele pegou sua espada e começou a transformá-la. Então, a parede à sua frente se abriu. Na frente dele estava uma criança que era na verdade o dono deste lugar. Ele não acreditou que essa era a pessoa responsável, então gritou para que a verdadeira pessoa se mostrasse. Mas depois de ouvir a teoria desta criança, ele começou a suspeitar que ela poderia realmente ser a responsável. No entanto, para obter informações, ele tinha que trocá-las, tornando-se um sujeito experimental para a criança. O garoto então colocou algumas peças no corpo de Kon e começou a trazer duas garotas. Ele queria ver se guerreiros como Kon tinham as mesmas reações que pessoas normais, o que de fato ele teve. Ele foi então levado para o experimento 2 na piscina. Foi colocado na piscina e as duas garotas vieram novamente, amarraram suas mãos a uma pedra e o empurraram para se afogar. Ao perceber que poderia se afogar como pessoas normais, Kon voltou atrás em sua palavra e exigiu informações do garoto. O garoto permitiu que Kon fizesse duas perguntas, e ele perguntou como chegar ao paraíso, mas o garoto não soube responder. Ele perguntou sobre a nave espacial do lado de fora, mas essa não era poderosa o suficiente para chegar à Cidade do Céu. Depois de duas perguntas sem obter informações úteis, Kon ficou muito frustrado. Quanto à princesa, ela não sabia quando encontraria a resposta, mas temia que demoraria muito tempo para ele retornar. Kon tinha que ser um sujeito experimental. Depois de uma série de experimentos exigentes, ele pôde fazer mais 4 perguntas. Ele perguntou sobre informações sobre a Cidade do Céu e descobriu que o lugar parecia operar e voar graças à magia, então devia ter sido criado por humanos, não por deuses. No entanto, cada lugar tinha um registro diferente daquela cidade, então nada era certo. Ele então fez mais algumas perguntas aleatórias, mas foi novamente enganado pelo jovem pesquisador, então não pôde perguntar nada útil. Em seguida, ele tinha que continuar fazendo experimentos para testar sua informação e imaginação. Todos mostraram que ele era apenas uma pessoa comum, sem nada muito especial, mas ele teve permissão de fazer mais 2 perguntas. E ele queria saber qual era o segredo nacional sobre a Cidade do Céu. Sabia-se que alguém já tinha feito uma passagem do chão para a Cidade do Céu. No entanto, essa passagem havia sido escondida, e atualmente ninguém sabia a localização dela.
Con perguntou se ele a conhecia, mas ele não a conhecia. Então decidiu ir embora porque não tinha mais nada a perguntar. Mas o garoto correu e começou a usar os olhos bonitinhos de um irmãozinho para implorar que Con ficasse. Ele hesitou por um momento apenas para ser amarrado pelas pessoas do garoto. Ele foi então levado para a mesa de operações, porque o garoto acreditava que guerreiros mágicos como ele tinham alguma parte diferente dos humanos. E como não havia máquinas de raio-x naquela época, ele estava determinado a ser dissecado, mas Pat cortou a eletricidade e veio resgatá-lo. Eles foram então cercados por soldados, mas Con abriu a parede para escapar. O rapaz pesquisador ainda o chamou de volta, mas ele só voltaria em sonhos. Nesse meio tempo, Cabelo Azul tinha acabado de voltar para encontrar os outros 3 se mutilando para se punirem por terem feito Eric ser suspenso. Um estava se enforcando, outro se impedindo de sair com garotas, e outro estava comendo comida apimentada em vez de beber álcool. Eric agora estava entediado de ficar parado, então decidiu agir independentemente a partir de agora e pediu para Cabelo Verde dizer aos outros 3 para pararem. Con agora tinha que seguir a princesa para assistir a uma aula sobre 18 rituais de casamento e o nome da Cidade do Céu apareceu no último ritual, fazendo Con perguntar ele qual era esse ritual. Ele não respondeu, mas disse que Con tinha que estudar até lá para saber. Ele não entendia por que tinha que estudar junto, então aprendeu que os Servidais também podiam ajudar a princesa a realizar os rituais mais rápido. Primeiro foi cortar árvores. Line cortava com um golpe e deixava Maria parar. E o trabalho de Con era levar esta prancha de madeira à montanha abaixo. Ele então teve que surfar na correnteza com esse tronco. Ele caiu direto na cachoeira e mal pôde fazer qualquer coisa. Ao rastejar para a praia, ele se perguntou se isso era um ritual que a princesa tinha que realizar, porque ele, como uma pessoa não relacionada, tinha que participar disso. O mordomo acreditava que isso era um ritual, e ritual é definido como uma ação antiga passada de geração em geração para seguir. E quando ele perguntou por que tinha que fazer isso, era simplesmente porque era um ritual. Con então teve que arrumar uma fila de dominós e nos contou sobre os rituais anteriores. Após o primeiro ritual, ele teve que esculpir a madeira em 2 cisnes. Ele não podia discordar deste costume, então cerrou os dentes e o fez, apenas para falhar. Ele então teve que dançar ao lado de uma fogueira e, pela manhã, estava tonto e inconsciente. O grupo de Line teve que coletar cinzas para o Con usar depois para desenhar uma imagem exatamente como a deste papel. Após passar um tempo com o rosto no chão desenhando, ele começou a alucinar sobre o universo, apenas para o seu trabalho ser destruído para seu desgosto. E agora veio essa disposição de dominós. Ele tinha montado incontáveis dominós, ficando deprimido e fugindo para soltar um grito alto. Ele encontrou Maria novamente, e ela o informou que ele precisava montar 4,5 milhões de blocos para ser suficiente. Mas ele sentiu que isso era mais do que o necessário e não seguiria mais estes costumes. Maria, então, divagou sobre estar com ciúmes da princesa por poder experimentar um casamento, algo que Maria talvez nunca sentisse em sua vida. De longe, o grupo de Eric começou a observar e não sabia se ele estava ciente de que estavam observando-o. O lado de Con talvez não soubesse, ou talvez soubesse, mas estava fingindo não saber para atrair Eric a agir primeiro, já que eles estiveram presentes para sabotá-lo em rituais recentes. No primeiro ritual de acertar o tronco, Cabelo Vermelho havia planejado que uma garota sedutora se destacasse para distrair Con e fazê-lo cair do tronco, mas devido à falta de mulheres, os homens tiveram que aparecer para distrair Con, mas ele foi rápido demais para notar qualquer coisa. Na parte da escultura do cisne, esses homens sujos vestiram roupas de cisne para o Con dar uma olhada e entalhar incorretamente, mas esse plano também falhou. Na fogueira, todas as 5 pessoas sentaram-se atrás do fogo para conversar e esqueceram sua missão. De manhã, quando Con estava desenhando com cinzas, Eric ficou irritado ao ver ele fazer isso tão mal e teve que sair para consertar. Embora Con reconhecesse Eric, ainda assim decidiu deixar Eric ajudar, e eles teriam uma chance de se confrontar mais tarde. Quando Eric voltou, todos o culparam perguntando o que ele ganhou com isso. E agora, nessa rodada de instalação de dominós, Eric planejou sabotar novamente comprando todos os dominós do mercado.
Mas quando foi ao mercado, descobriu que o preço dos dominós estava disparando porque o lado do ministro os haviam encomendado todos. E o grupo inteiro tinha apenas algumas moedas, pois haviam se separado para trabalhar de forma independente. Então, os superiores não forneciam mais financiamento. Eles planejavam pedir patrocínio à família de Eric. Mas Eric também não tinha nenhum centavo. De repente, encontraram um velho vendendo dominós, mas o grupo não tinha muito dinheiro, então Maria se ofereceu para comprar todos os dominós do velho. As duas partes então lutaram pelo pobre vendedor. Então Con teve que intervir, mas acabou se envolvendo ao puxar o homem também. Eles puxaram com força demais, até que algo vermelho espirrou. Maria então tropeçou e caiu sobre Eric. Ambos rolaram várias vezes e acidentalmente tocaram as partes importantes um do outro. E graças a este acidente, muitas coisas aconteceriam depois. A substância vermelha de antes era apenas a garrafa de vinho do velho. Não muito tempo depois, o 14º ritual da princesa pingando o colírio de cima também foi concluído. Mas assim que houve tempo para uma pausa, a primeira mecha de cabelo da princesa se levantou. Con entrou em pânico, mas Line cobriu sua boca para impedi-lo de falar bobagens. Eles então se convidaram para ir cantar karaokê, e Con não achava que este mundo fosse tão moderno para ter essas coisas. Mas ele estava enganado quando o que estava na frente dele não era uma televisão, mas sim um anão sentado dentro tocando instrumentos. A princesa começou a se sentir incomodada e estava prestes a crescer uma segunda mecha, quando Maria teve que apressadamente pedir comida e perguntar do que a princesa gostava. Maria já não conseguia manter sua voz feminina e rosnou, pressionando o garçom para trazer os pratos rapidamente. Mas, após terminar a primeira rodada, a princesa ainda abriu o menu novamente, fazendo com que Maria se apressasse para pedir mais. A comida então foi trazida, e Con queria que a princesa se levantasse e cantasse, mas Line a agarrou e informou que a princesa não deveria ser autorizada a cantar nessa condição, porque anteriormente, quando este incidente aconteceu, a princesa fez dezenas de pessoas sentarem ouvi-la cantar por dezenas de horas seguidas. E apesar de tropeçar continuamente enquanto cantava, a princesa não mostrava sinais de querer parar. Depois daquele incidente, 17 pessoas ficaram inconscientes e 64 pessoas tiveram que ser hospitalizadas para tratamento de emergência. O auditório desabou e levou 2 meses para ser reconstruído. Depois, quando Maria começou a cantar com a primeira música, Con entendeu que isso não era nada como um karaokê usado para alívio de estresse. A princesa então desligou a música porque não estava boa. Então Maria teve que mudar para outra música. Maria cantou uma música sobre seu duplo gênero, e Con entendeu que teriam que cantar sobre a sua vergonha e aceitar a pressão sobre eles. Con então entendeu e aceitou sentar e ouvir. O grupo de Eric ouviu o barulho e pretendia bater na porta para corrigir a situação, mas todos os impediram porque vieram aqui para se divertir, não para incomodar e causar problemas com os outros. Voltando a Con, Maria já havia terminado de cantar, e ele usou a desculpa de não conhecer a escrita local para evitar cantar. Então, Lane teve que cantar. Ele bebeu uma garrafa de álcool para aliviar a pressão e correu para cantar sobre gatos, mas Con não podia se considerar salvo porque Maria sinalizou para ele pegar o pandeiro para usar. Ele adicionou o acompanhamento e então, de repente, depois que Lane terminou de cantar, a princesa descobriu o mecanismo de pontuação do karaokê. Então ela obrigou o Pat a cantar para conseguir uma pontuação maior que a de Lane, ou então ela jogaria na panela de sopa. Assim que ela terminou de falar, Maria teve que chamar a recepcionista para trazer uma panela de sopa. A pressão aumentou, fazendo Con querer fazer algo para ajudar Pat, mas se ele deixasse entrar ruído, a pontuação seria reduzida. Então agora a única maneira era rezar para que Pat escapasse do perigo. Mas ao cantar, todos notaram que Pat cantava bem, exceto que frequentemente cometia o erro de se empolgar demais e acabava lendo palavras coloquiais que não estavam na letra, o que seria contado como letras erradas. E então, no final, Pat achou que tinha cantado muito bem, quando Con simpatizou com Pat. A princesa então pediu para calcular a pontuação, e ela tinha que ser pelo menos 80 para o Pat viver. Quando chegou a 70, a pontuação parou, forçando Lane a jogar um pedaço de carne no espaço 80 e enganar a princesa, dizendo que a luz tinha ficado vermelha em 80, e então o Pat tinha pontos suficientes.
A princesa não conseguia ver claramente, então o Con teve que correr para cobrir. O pedaço de carne estava prestes a cair, então Maria teve que atirar e quebrar a TV para salvar Pat. Neste momento, todos no grupo de Eric estavam bêbados e começando a agir de forma louca. Eric então teve que sair para usar o banheiro e gritou que queria cantar. Con passou e ouviu, mas ignorou. De volta ao grupo, Eric decidiu assumir para cantar, mas todos continuavam pegando o controle remoto de um lado para o outro e começaram a agir ainda mais loucamente. Con voltou para a sala neste momento, sabia que o inferno o aguardaria lá dentro, então decidiu sair, e se perguntassem, diria apenas que se perdeu. Mas assim que pensou que tinha escapado do inferno, o inferno o puxou de volta. O grupo então teve que sentar e suportar a voz torturante da princesa cantando sem ter como escapar. Eric tinha acabado de ter a chance de cantar quando os outros já tinham adormecido, mas a recepção informou que estavam prestes a fechar. Pouco tempo depois, o ritual final aconteceu, que foi uma justa de carruagens puxadas por rinocerontes, exatamente como o nome descrevia. A princesa e o ministro se encontraram oficialmente, e Maria não conseguia parar de chorar, enquanto Con estava desapontado porque no final, o ritual que ele pensava ser uma esperança, acabou por não ser nada. Eric agora também sabia que eles tinham falhado em impedir o casamento, e também não sabiam por que a organização o suspendeu deliberadamente, para que este casamento ocorresse sem problemas. Portanto, Cabelo Azul se ofereceu para investigar a organização. Cabelo Vermelho então o seguiu, mas Cabelo Amarelo o impediu por medo de que Cabelo Vermelho fosse fazer besteira de novo, mas Eric ignorou e deixou Cabelo Vermelho ir. Eric então desceu para encontrar Con sozinho, obrigando o Cabelo Amarelo a correr atrás dele. À noite, a princesa veio ao grupo de Con pedir ajuda. Ela agradeceu a todos pelo apoio ao longo do tempo, e Maria perguntou se a princesa precisava de ajuda. Con ajudaria de todo o coração, mas ela recusou a ajuda de Con. A princesa então foi ao quarto do ministro, e ele lhe mostrou sua coleção de bichos de pelúcia. Con, neste momento, não conseguia parar de balançar a perna de preocupação, mas era tarde demais. Quanto ao ministro, ele só queria que a princesa usasse as roupas fofas que havia preparado para ela. E o ministro parecia ainda bastante infantil, quando só gostava de falar com a princesa através do fantoche em sua mão, em vez de usar sua voz real para falar. Con continuava a fazer barulho porque estava constantemente preocupado que o ministro fosse uma pessoa horrível, mas essa era a escolha da princesa, e ele não tinha o direito de interferir. Con começou a aceitar a verdade, mas pensamentos sobre aquele ministro continuaram a aparecer na sua cabeça. Ele repetiu intensamente a cabeça contra a parede para parar os pensamentos sombrios, mas então, de repente, a princesa dentro começou a ficar com raiva e levantou 3 mechas de cabelo, causando a explosão de todo o quarto. Con correu para ver e encontrou o ministro deitado de barriga para baixo implorando por misericórdia. As pessoas do ministro então vieram e acharam que Con estava tentando assassinar um alto funcionário. Então todos tiveram que carregar a princesa e abrir caminho para que Con fugisse. Eric estava sentado atordoado à beira do lago, quando de repente, o grupo de Con veio e pediu a Eric para cuidar deste lugar. Uma chuva de flechas voou, e Eric conseguiu se esconder atrás de uma árvore a tempo. Eric então encontrou Cabelo Amarelo e Cabelo Preto novamente. Ambos tinham ouvido as confissões secretas de Eric, deixando-o envergonhado e correndo para lutar para esquecer. Mas quando foi chamado de cúmplice do assassino do ministro, Eric soube que tinha sido novamente enganado por Con. O grupo de Con tinha escapado, e Con tinha perguntado por que a princesa tinha batido no ministro. Ele inventou várias razões, mas a razão final foi porque um pelo de nariz do ministro estava pendurado e deixando-a incomodada, então ela bateu nele. Eric estava agora correndo com a cabeça baixa e jurou que não perdoaria a Con. Con também jurou vingar-se da princesa a todo custo. Enquanto isso, o lado rebelde estava extremamente satisfeito ao saber que a princesa e o ministro haviam se desentendido e agora a guerra iria acontecer. E Cabelo Azul havia sido descoberto e foi encontrado por alguns soldados de elite do lado rebelde. Eric estava sendo perseguido e teve que se esconder em uma árvore. Cães policiais haviam perseguido e encontrado o grupo de Eric. De repente, um feixe de luz o teletransportou para longe. Pat tinha ouvido as notícias e de repente disse ao grupo para não se espantar, mas se preparar mentalmente. O grupo então também foi teletransportado e Con de repente se viu de volta na sala. Ele ouviu a voz de Alma de novo e ela pediu sua ajuda novamente. Ele tinha acabado de se lembrar do incidente anterior quando acordou.
Ele encontrou a Alma e sabia que era ela quem pedia sua ajuda. Ela pediu que ele salvasse este mundo, e ele ficou um pouco preocupado, porque era bastante perigoso e poderia ser fatal, mas em troca, ele receberia um favor dela. Ele perguntou o nome dela, mas ela apenas disse que era um segredo. Contudo, ela não o obrigou a participar, e ele poderia voltar para o velho mundo se quisesse. Entretanto, ser pedido por uma bela garota fez ele hesitar e ponderar se deveria ajudar ou não. Ele encontrou o Pat de novo, e ele informou que essa garota foi quem pediu para ele seguir o grupo de perto. O grupo de Eric então acordou e Cabelo Vermelho novamente abandonou a missão para ir brincar, então foi repreendido. O grupo de Eric então foi junto, e Lane e Maria estavam agora a caminho. De repente todos encontraram um caminho para a sala de Alma. Ela deixou Eric saber que o nome Alma era apenas um pseudônimo, e o nome real dela ainda era um mistério. Ela então informou o grupo sobre a tribo antiga com a capacidade de controlar mágica, da qual eles construíram cidades no céu. Mas devido à guerra, tudo havia perecido, e agora a guerra estava prestes a acontecer novamente. Cabelo Azul tinha ouvido tudo da organização e sabia que a organização da qual participam também não era boa, porque era o lado que estava instigando a guerra. Eric há muito pensava que estava em uma organização de justiça. Alma disse que tentou criar um guerreiro para um lado, Eric, e chamou outra pessoa, Con, para dar-lhe poder para equilibrar o poder entre os dois lados. Mas agora que as coisas tinham desmoronado, ela decidiu dar poder a todos para lutar e recuperar a paz. A razão pela qual Eric foi escolhido foi por causa de suas qualidades ligeiramente melhores, o que chocou Eric e deu algo para Con zombar. Alma também informou imediatamente que abaixo havia armas mágicas que ela preparou para que eles escolhessem usar. Con já tinha tomado sua decisão até esse ponto, e quando tentado por Alma, ele ainda decidiu ficar aqui. Lá embaixo, todos viram as armas colocadas em uma grande caixa com uma alavanca. Então todos correram para puxar a alavanca. Con ficou pensando se estava certo sobre sua escolha. Se ele voltasse agora, viveria, mas seria para sempre virgem, enquanto ficar significava que poderia morrer. Ele também se arrependeu de não ter aprendido esgrima e artes marciais completamente naquela época. Todos então tentaram o máximo, mas não conseguiram mover a alavanca. A princesa usou tanto o poder mágico quanto o poder de levantar um monte de cabelos, mas ainda assim não funcionou. Con percebeu que inserir dinheiro na fenda e puxar a alavanca funcionaria. Então, depois disso, a princesa gastou muito dinheiro para conseguir a arma que gostava, e o restante foi dado ao grupo de Eric para escolher. O grupo de Eric foi então enviado de volta ao local exato de onde tinham sido teletransportados. Cabelo Azul pretendia dizer algo a Eric, mas não teve tempo. Quando foram enviados de volta, Eric se perguntou de que lado deveria lutar. Con agora tinha uma resposta adequada para a Alma que ele ficaria, então pediu que ela o transformasse em um homem. Mas a pessoa que o ajudava era Lain, o que não o deixou muito feliz. Ela então teletransportou todo o grupo de volta para a posição original e disse-lhes que se precisassem de algo, era só pedir a Pat para chamá-la. No dia seguinte, o grupo partiu para a batalha, mas teve que abaixar a cabeça para evitar o bombardeio dos inimigos. Lain não esperava que os dois lados tivessem mobilizado uma força tão grande. Con achou que deveriam rapidamente encontrar o ministro e explicar que o incidente daquela noite foi devido aos rebeldes terem plantado secretamente aquele fio de cabelo no nariz do ministro para desencadear a irritação da princesa. De repente, Maria ficou chocada ao encontrar o irmão no campo de batalha. Então, decidiu recuar. Maria tinha perdido seu espírito de luta, então agora a princesa se levantaria para parar o povo de seu país. Mas, assim que ela saiu para impedi-los, o irmão da princesa também apareceu e disse que ela não deveria obstruir, pois essa guerra era inevitável. A princesa também perdeu seu espírito, forçando o grupo a recuar novamente. Lain agora propôs um plano para lidar com o mentor que começou isso, mas assim que entraram na batalha, foram cercados e Lain encontrou seu irmão mais velho. Então, tiveram que recuar novamente. Con viu que todos tinham perdido o espírito, então ele começou a gritar. Todos agora começaram a dizer palavras de arrependimento como se estivessem prestes a morrer. Então, Con queria que eles ficassem quietos e não dissessem nada para não serem pessimistas ali, porque quanto mais devagar fossem,
mais cedo o plano dos rebeldes teria sucesso. Então eles foram a um restaurante para fazer uma refeição e se preparar para a batalha, porque afinal, ele precisava comer para ter força. Então eles decidiram que tinham que parar a guerra, e uma garotinha, ao ouvir Con dizer isso, fez com que ele prometesse que iria parar. Con então saiu e viu um gato preto e pensou que seu azar tinha começado. Mas aqui, gatos pretos eram bons presságios. E o que grudou na sua mão depois foi o verdadeiro azar. Ele limpou no chão, mas isso se tornou o dobro de azar. De acordo com Lain, anos atrás houve um grande herói que venceu todas as batalhas. Mas por azar, como o que acabou de ter, essa pessoa caiu na armadilha do inimigo e perdeu 800 soldados. Mais tarde, ao investigar, esse herói encontrou uma maneira de resolver isso, mas não acreditou. E logo depois, quase foi atingido por um vaso de flores que caiu. Ele começou a acreditar e perguntou como aquele herói resolveu isso. Especificamente, ele precisava de água para lavar as mãos, e a pessoa que derramasse a água para ele deveria ser uma mulher pura. E Maria não atendia essa condição. Uma grande broca então voou direto para o lugar de Con. Ele se esquivou, mas foi mordido por uma aranha venenosa nas costas. Foi mordido e desmaiou. Enquanto isso, Eric havia chamado a organização e quando recebeu uma resposta para aguardar, Eric perdeu a fé na organização e decidiu deixar esse lado. De repente, Cabelo Verde voltou ferido. Ele acabava de ser derrotado pelos robôs de nova geração da organização. Embora ele tivesse destruído alguns, também estava gravemente ferido e agora estava prestes a morrer. Mas de repente, Cabelo Vermelho voltou e lançou um feitiço de recuperação para curá-lo completamente. Todos perguntaram onde Cabelo Vermelho esteve até agora, e ele mentiu que foi beber. Mas Cabelo Verde sabia que ele apenas foi negociar a pensão alimentícia com sua ex-esposa, porque a ex-esposa dele era colega de escola de Cabelo Verde, então ela sabia. Cabelo Vermelho se perguntava como Cabelo Verde conhecia sua esposa enquanto sua esposa estudava em uma escola só para garotas. Cabelo Verde agora confessou que era menina, mas todos já sabiam. Só que Cabelo Verde tentou esconder, então eles não tiveram coragem de expô-lo. Só Eric não sabia disso antes e ficou chocado, porque ele estava enganando sua noivinha ao se aproximar de outra menina. Con agora acordou depois de ser desintoxicado por Alma, mas sua má sorte ainda estava lá, então ele teve que participar do ritual que todos prepararam para ele. Especificamente, ele seria jogado neste barril de água gigante pela princesa. Depois disso, Lain acende uma fogueira e Con teria que empurrar o jarro e apagar a fogueira. Mas Alma vê que o tempo está acabando, então ela dispara para quebrar o jarro e ajudar Con, que não sabe disso e só pensa que ele fez isso sozinho. Con então pergunta a Alma por que ela não controla a cidade voadora enquanto eles participam na batalha. Mas ela é impotente porque a tecnologia aqui é muito pobre para controlar a cidade inteira. Con dá a ela fones de ouvido e um telefone para que ela possa combiná-los com a arma sagrada. O exército do rei e as forças do ministro agora se encontraram e estão se preparando para entrar em batalha, enquanto o grupo de Con está correndo freneticamente para intervir. Mas Con está um pouco exausto e não consegue correr. Mas de repente, o grupo é bloqueado por guerreiros artificiais da organização rebelde. O comandante deste grupo aparece e Con não entende por que o outro lado parece zumbis. Ele relata como sua organização sabe que são guerreiros sem emoção e sangue frio. Mas Con não presta atenção e apenas pergunta por que ele continua rindo antes de falar. Mas ele continua a rir, depois ordena os soldados a ficarem sérios novamente, e Con e todo o grupo também se tornam sérios para se prepararem para a batalha. Lain avança enquanto Maria e a princesa disparam de trás. O nível de destruição dos três faz Con sentir que não precisa juntar-se à batalha e se cansar. Mas depois de algum tempo de luta, Con percebe que o inimigo não quer destruir todo o grupo, apenas mantê-los ocupados até que a guerra realmente comece. Mas o inimigo ainda está bloqueando em grande número, e logo em seguida chama por reforços. O grupo de Con é repelido, mas nesse momento o grupo de Eric vem para apoiar. O grupo decidiu se separar da organização e vai operar de forma independente. Eles coordenam com sucesso e eliminam todos os guerreiros artificiais e o comandante. Eric então encontra Con,
e ambos os lados continuarão na mesma linha de batalha até a guerra. Con aceita e adivinha repetidas vezes as palavras de Eric, deixando Eric um pouco frustrado. Eles então entram no carro e vão direto para o campo de batalha. No campo de batalha, nesse momento, os soldados de ambos os lados começaram a atacar e lutar, mas de repente, Con se levanta para anunciar e pedir que a batalha pare, porque ele e os Aki são guerreiros escolhidos pela tribo antiga. Ninguém acredita. Então a princesa derruba alguns tanques para demonstrar, mas o ministro não está suficientemente convencido. Então Con diz à alma para agir. A alma então controla a cidade inteira no céu para sobrevoar as cabeças dos soldados de ambos os lados. Agora todos acreditam que o grupo de Con é constituído por pessoas da antiga tribo e são deuses. Então eles se viram e fogem porque sabem que lutar contra deuses resultará em morte. O ministro, deixado sozinho pelos soldados, está extremamente frustrado. As forças do rei também pretendem avançar, mas também retrocedem e fogem. O plano inicial está concluído, e agora o lado de Eric planeja sequestrar o rei e o ministro e forçar ambos a assinarem um tratado de paz. A organização rebelde agora ouve que a batalha falhou e Eric traiu, mas eles não se intimidam, porque agora ativam a arma secreta da organização, que é convocar o chefe final do filme. É um demônio, mas apenas a parte de cima, porque a parte de baixo é um monstro de pelúcia, mas muito grande. Con chama a alma para ajudar, mas ela também está impotente neste caso. Con acha que fazer qualquer coisa agora é inútil, porque eles não são diferentes de piolhos comparados àquele monstro. Mas Eric e todos ainda avançam. Então Con diz para eles mirarem nos pés dele. Os 5 super-heróis do outro lado e o grupo da princesa então avançam e gritam seus movimentos em voz alta. Para fazer o quê? Claro, para parecerem legais. O que mais? Con não entende porque todos gostam de ser tão chamativos, só para quase não ser eficaz, pois o monstro não sofre dano. O monstro começa a notá-los e se vira para pisar em todos. O grupo erra a pisada. Ele então cospe saliva para fazer fluir em um riacho. Mas Con agora sabe o que tem que fazer. Ele transforma sua arma em um alto-falante e chama ao monstro. Ele pergunta o que diabos está fazendo apenas repetindo uma palavra, que é o seu nome. Ele não sabe falar ou o quê? Seu corpo é grande, mas seu cérebro é pequeno como uma uva, ou quê? Ele apenas deixa os rebeldes ali mandarem nele como se fosse um animal. Se já é forte, então levante-se e faça o que quer fazer. Ela interrompe continuamente e a faz se desculpar. Ela pergunta a ele o que precisa fazer para se redimir. Então, ele a doma e começa a conduzi-la para executar seu próprio plano. A alma aparece e revela que contém um índice muito alto de adaptação mágica. Ela esperava que ele se tornasse um guerreiro quando veio para cá, mas ele resolveu a maioria dos problemas apenas com suas próprias palavras. A princesa sabe muito bem que a alma também está surpresa com as habilidades de Con. Con então vai capturar o carro do ministro e o carro do rei e os traz de volta para o grupo. E assim o tratado de paz é rapidamente estabelecido. Enquanto isso, os mentores dos rebeldes estão começando a fugir, mas Eric e sua equipe estão lá para lidar com eles e capturar o ninho deles. O rei então organiza uma celebração pelo fim de toda a agitação. A cerimônia de coroação também é realizada em breve. O líder do grupo tem que usar um canga pelo resto da vida. Os guerreiros artificiais são enviados para a lavoura e o monstro peludo é direcionado por Con para viver. Mas, no final, os grupos de Con e Eric ainda têm que participar de uma batalha final. O grupo de Con quer apoiá-lo, mas foi bloqueado pelo grupo de Eric. Con lançou Pat em Eric, mas o loiro se levantou para bloquear para que Con e Eric pudessem lutar um contra um. Mas a técnica de Eric ainda é superior. E agora Eric está confiante de que pode vingar seus 2 filhos. Mas Maria o impede, porque Maria sabe sobre Eric perder seus 2 filhos abaixo. Todos estão chocados ao ouvir a verdade agora, mas Maria decidiu abandonar completamente seu antigo gênero ao dar seus 2 filhos para Eric. Eric acha que a transplantação é impossível, mas Alma diz que ela pode fazer isso. Todos se perguntam por que Alma pesquisou isso, mas provavelmente nunca entenderão a razão. Alma então transfere as 2 gemas de Maria para Eric. Maria agora está muito mais confortável, enquanto Eric pode se casar com sua noiva. Con vê que ambos os lados não precisam mais lutar, mas Eric quer que Con valorize a vida que Maria salvou. Ele também pensa que não é mais virgem, porque está prestes a comer Alma. Ela disse a ele para relaxar neste momento, porque iria ao seu quarto particular mais tarde. Mas assim que ele relaxou, ela imediatamente pensou em quebrar a promessa. Con agora sabe que vai voltar.
Então se despede de todos. Alma o enviou de volta, mas a princesa quer que ele volte para que possam terminar de se despedir. Ele é trazido de volta, e a princesa vem para socá-lo por ousar partir. Então ele diz à princesa que não se preocupe, porque a encontrará novamente quando ela tiver 18 anos. Então leva outro tapa. Mas ele ainda vai, e diz para ela tentar se tornar uma boa princesa, e para Len e Maria, junto com Pat, tentem proteger bem a princesa e para o grupo de Eric proteger este mundo em seu lugar. Con então retorna e acorda em seu quarto. Ele pensa que apenas desmaiou da cadeira, mas as desculpas de Alma por quebrar a promessa na tela e a sensação ardente do tapa da princesa são reais. Então ele sabe que não estava sonhando. Então ele guarda os jogos e decide sair para tocar na grama. E assim terminamos essa incrível jornada. Obrigado a todos por assistir. Nosso canal está no início e precisa da sua ajuda para continuar crescendo. Se não é inscrito, se inscreva, curta e comente. Valeu e até a próxima!